aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Esse é mais um episódio aqui do Manhã com Deus. Você está ouvindo ou assistindo, né? Dependendo da qual plataforma você está usando aí, o podcast do Jonas. Então seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, não deixe aí de dar um like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, segue o nosso podcast aí no Spotify. Se você captou, né, pegou esse vídeo aí lá no Instagram, então segue a gente lá também no Instagram, fica aí por dentro todo o conteúdo aí que nós estamos querendo produzir para a glória de Deus, para o benefício da Igreja de Cristo. E o Manhã com Deus aqui é onde nós sempre lemos um capítulo da Escritura, praticamente quase que um devocional em vídeo, né, onde nós sempre lemos um capítulo por vez aqui das Escrituras, e nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 3. Então, você que já é da casa aí, já vai abrindo a sua Bíblia e vamos ver aqui o que Paulo ele tem para falar lá para a igreja em Corinto. E o que do que ele disse para a igreja em Corinto nós podemos trazer e aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, Paulo ele está nesse início aqui falando a respeito porque ele não pôde visitar, sobre ele não queria que a visita dele causasse tristeza nos irmãos, porque ele diz, vocês, irmãos, são a minha alegria, então não quero causar tristeza em vocês, porque quem vai me alegrar se vocês estiverem tristes comigo, enfim. E nós estamos então caminhando aqui essa primeira parte da carta de Paulo. Paulo, ele é um pouco que se justificando e que mostrando ali, respondendo aquilo que os irmãos de Corinto mandaram para ele anteriormente. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse capítulo aqui, maravilhoso, capítulo 3 de 2 Coríntios, aqui a gente já vai começar já a ter um pouquinho de fragmentos teológicos aqui, já pra gente, né, começar a comentar aqui, mas é interessante porque Paulo, a gente percebe que ele está, de fato, respondendo acusações que foram feitas, ou que ele ouviu, ou que ele ficou sabendo a respeito do que os irmãos estavam falando lá em Corinto. Então ele diz assim, será que com isso, em dizer que nós fomos chamados por Cristo para ser ministro da sua aliança, será que com isso nós estamos nos recomendando de novo? Meio que tipo assim, parece que ele ouviu isso de alguém de lá, ou de uma carta que foi enviada, enfim, e aí ele vai dizer, não,
A gente não precisa nos recomendar com cartas, a gente precisa dar uma carteirada, falando, não, nós somos apóstolos porque olha aqui a nossa carteira que nos habilita. Não, porque a nossa carta são vocês, igreja em Corinto. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que de fato comprova que nós somos ministros do Senhor, de uma nova aliança em Cristo, não é simplesmente uma carta de recomendação, não é uma carteirada crente. O que mostra que de fato nós somos ministros da nova aliança, ministros de Cristo, é olhar para a igreja, é olhar para vocês que estão aí e que de fato são a nossa carta. Uma carta que não foi escrita por mãos humanas, não é uma carta de raciocínio intelectual lógico, mas é uma carta de fato que é de coração, ou seja, algo interior, algo que vai além da racionalidade. E isso é importante a gente pensar, né? Hoje, nós como líderes, pastores, cristãos de modo geral, aí dentro da Igreja de Cristo, qual é a nossa carta? O que é que as pessoas estão lendo a respeito de nós? Né? Então, o que as pessoas elas estão lendo a respeito de quem nós somos? Então, nós somos essas cartas vivas, né, do Senhor, que estão aí sendo lidas por todas as pessoas ao nosso redor. E quando a gente pensa no sentido de liderança, né, aqui como Paulo é um líder da igreja, olha aqui, ó, olha aonde você vê de fato aquilo é o que nós estamos fazendo, é nos frutos, não é por eu ter um título ou não. Né? E nós como cristãos estamos ali ouvindo os nossos pastores, os nossos líderes, enfim. Não é uma carteirada de crente, não é um post no Instagram que faz a gente ser crente ou não, não é um story bem feito do momento da ceia que faz a gente ser bem crente ou não. O que realmente mostra ao mundo é o que as pessoas estão lendo a respeito de nós. O que nós, como cartas vivas, estamos passando para as pessoas, né, que estão ao nosso redor. E aí, Paulo ele vai continuar dizendo aqui que essa carta agora ela é uma carta que não é simplesmente racional nem intelectual, mas ela é do coração, ou seja, ela é algo que transcende isso. E o que é que transcende isso? O Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus, obviamente. Aí ele vai usar aqui um exemplo, assim, maravilhoso, que é o exemplo de Moisés. Moisés, quando ele subia ao monte e ele tinha um encontro com o Senhor, os israelitas, eles não podiam olhar para Moisés porque o seu rosto ficava resplandecendo. E aquilo era muito glorioso. Então imagina você ver alguém que vai, ora ao Senhor, fala com Deus, e quando você olha para essa pessoa, o rosto dele é como o sol, que você não consegue olhar, você tem que colocar um óculos, você tem que tampar, porque é muito forte assim, o esplendor. E aí Paulo ele vai falar assim, gente, esse esplendor, e aí ele vai usar que esse esplendor é o esplendor da lei, o esplendor da letra, até tem um tal da letra mata e o espírito vivifica, que em alguns momentos daí foi usado como, gente, não estude teologia, não, e não tem nada a ver com isso. Aqui ele está falando da letra da lei. Então ele vai dizer assim, ó, essa letra da lei, ela tinha um esplendor muito grande, maravilhoso. Os israelitas não podiam fixar os olhos ali no rosto de Moisés. Que glória maravilhosa, e era tremendo, era sensacional. Porém, isso desvanecia. E tem mais. Esse esplendor aí, ele vai usar o paralelo dizendo assim que esse esplendor, ele é meio que o esplendor da letra, da lei. E nós sabemos que nós não fomos salvos pela lei. Porque pela lei todos nós merecemos estar no 5º, no 10º, no 20º do inferno. Então pela lei ninguém pode alcançar Deus. Nós só alcançamos a Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz que cumpriu toda a lei. Então essa letra que mata aqui, ele está fazendo paralelo com a lei. Ele está falando, mas tem um esplendor aqui. Então é importante isso aqui, tem um esplendor, tem uma glória, tem um poder de Deus aqui maravilhoso. Só que, muito mais ainda, olha que loucura, muito mais ainda é o esplendor do Espírito, que não tem mais um rosto brilhando, que não tem mais algo exatamente físico para você ver. Só que essa transformação agora ela é interior.
É uma transformação de dentro para fora. É lógico que nós, como cristãos, precisamos evidenciar aquilo que Deus ele transformou dentro de cada um de nós. Isso vai ser mostrado, isso vai ser refletido às outras pessoas. Mas não é simplesmente um de fora para dentro. Não é simplesmente o que eu faço para definir quem eu sou. Mas, na verdade, é quem eu sou que define aquilo que eu faço. Então, porque eu sou, de fato, filho de Deus, porque eu fui chamado pelo Senhor, porque agora há o Espírito Santo de Deus em mim, que é com uma glória muito maior do que a glória lá que o Moisés tinha do rosto brilhando, porque agora isso tem um poder tal, o Espírito Santo tem um poder tal de fato, transformar o nosso interior, de transformar os nossos corações e assim transformar toda a nossa vida. Então, isso é andar de glória em glória. Quando Paulo ele diz aqui, nós estamos sendo transformados de glória em glória, muitas vezes algumas pessoas acham que é no sentido de um sucesso humano, de uma caminhada humana. Não. De glória em glória é essa transformação do Espírito Santo de Deus em nós, que obviamente será refletida a todas as pessoas. Amém? E que nós, de fato, venhamos não nos apegar simplesmente a um rosto resplandecendo, mas venhamos a querer buscar verdadeiramente uma transformação verdadeira pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui amanhã juntos, mais uma vez, lendo a poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.